ainda bem jovem, eu escutei uma mensagem, eu penso que foi em alguma conferência, não sei, e eu não esqueci, eu não me lembro, evidentemente, da mensagem toda, mas do conteúdo eu me lembro, muito parecido com a de hoje. Eu lembro que o pregador naquela noite, era uma tarde, ele estava falando sobre os chamados, provados e aprovados. Nunca saiu da minha mente aquela pregação, mas confesso que eu não compreendi aquela mensagem. Ela me agitou, me perturbou um pouco. Como alguém chamado por Deus tinha que ser testado por Deus para depois receber o selo de fiel. Eu não entendia isso, Denilson. Se eu sou chamado por Deus, então eu já estou aprovado por Deus. Aquela mensagem, ela me intrigou um pouco. Mas nessa noite eu quero falar sobre esse versículo, ou a partir dele, não fazer uma exegese dele, mas em todo o livro do Apocalipse fala sobre o triunfo do Cordeiro de Deus. Todo o livro de Apocalipse fala sobre o triunfo do Cordeiro de Deus. E lemos, no entanto, que o Cordeiro possui um exército de discípulos, através dos quais ele trava as suas batalhas e as vence. O texto que nós lemos fala que guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro vencerá, ou os vencerá. É que, na verdade, o Cordeiro é Jesus Cristo. Esse tem um exército de discípulos, e este exército de discípulos participa das batalhas do Cordeiro. Estes são os chamados, escolhidos e fiéis. Por isso nós vamos repetir Apocalipse 17, 14, que diz assim, todos juntos: guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão com eles os seus. Bate no ombro do seu amigo aí, do seu irmão, diga: ei, chamado, tu és um escolhido e também fiel. Profetize sobre a vida dele, amém? Os fiéis são os vencedores citados 10 vezes no livro de Apocalipse. Eles são os discípulos de Jesus que não somente foram aceitos por Deus. Diga comigo, não só foram aceitos, mas foram provados e aprovados. Através de muitas circunstâncias, e foram encontrados fiéis. Todos são chamados, mas nem todos serão fiéis. Repita comigo esse primeiro tópico. Todos são chamados, mas nem todos serão fiéis. Podemos entender isso através do próprio ministério de Jesus. Houve muitos que creram em Jesus quando ele se encontrava na terra. Mas Jesus não se comprometeu com todos eles. Você sabia disso? Houve multidões que seguiram Jesus e tiveram o nome de discípulos de Jesus, mas Jesus não se comprometeu com todos. Alô? Quem está entendendo? O primeiro grupo foi o das multidões. Sem precisar ler. Mateus 19, 2 diz: e grandes multidões o seguiram. Grandes multidões o seguiram. Mas João, o Evangelho de João, vai descrever depois, em João 6, 26, pode colocar esse texto, 6, 26, a verdade é que vocês estão me procurando,
E aí eu pulo. Não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Vocês estão me procurando pelos pães e não por mim mesmo. Diga, estes, fraquinho, não foi? Estes não são os fiéis. Mais tarde em João capítulo 6, verso 60, você vai ver essa expressão depois de um discurso muito forte de Jesus. Diz assim: ao ouvirem isso, o discurso de Jesus, muitos dos seus discípulos disseram: dura é esta palavra, quem pode suportá-la? Verso 66 do mesmo capítulo. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-los. Por isso, passado um tempo daquela mensagem, eu comecei a compreender que tem muitos chamados e que tem muitos que até encontram-se nos rol dos discípulos, mas não são os escolhidos, muito menos os fiéis. O segundo grupo, esse é o primeiro grupo. Existe o primeiro grupo, que é o grupo das multidões. Diga comigo, o primeiro grupo é o das multidões. Mas existe o segundo grupo, esse grupo é menor. Depois disso o Senhor designou outros 72, Lucas 10:1. Depois disso o Senhor designou outros 72 diante dele, e a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Das multidões, agora nós temos quanto? 72. Mas quanto foi a primeira multiplicação dos pães? Tinha quantos lá? Quantos? 5.000. Depois teve outra multiplicação de 4.000. Cadê os milhares? Cadê os milhares? Aqui agora Jesus precisa enviar e só encontra 72. Agora começa a funilar. E é depois desse segundo grupo, existe agora um terceiro grupo, que está descrito em Lucas capítulo 6, verso 12 e 13. E aconteceu naqueles dias que ele subiu a uma montanha para orar e passou a noite toda em oração. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem lhes deu o nome de apóstolos. Desses 12, sai mais outro grupo, é o quarto grupo, que consistia de apenas 3 homens. Mateus capítulo 17, 1 e 2, diz: 6 dias depois, Jesus tomou a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Esse último grupo dos 3 homens seria os grupos das testemunhas oculares da sua majestade. Pedro vai dizer isso em 2 Pedro 1,16. Pedro, escrevendo mais tarde, ele vai dizer o seguinte, 2 Pedro 1,16: de fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, podemos ler juntos o restante? Nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Quem dá um glória? É para esse nível de relacionamento que caminham os fiéis. Diga comigo, é para esse nível de relacionamento que caminham os fiéis.
Pedro está dizendo: nós não falamos a vocês de fábulas, nós não estamos dizendo a vocês de coisas engenhosamente inventadas, quando falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos chamados, escolhidos e encontrados fiéis para sermos testemunhas oculares da sua majestade. Aleluia. Os irmãos estão entendendo que é lá no Monte da Transfiguração que isso aconteceu. É para esse nível de relacionamento que caminham os fiéis. Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. A pergunta agora que se levanta: como ser encontrado fiel? Eu acho que essa é a pergunta que se levanta. Eu coloquei propositalmente como um tópico. Essa é a pergunta que se levanta depois que você expõe que existe a multidão e existe depois o outro grupo. Queridos, eu sei que esse é o grande anseio de quem realmente teve um encontro com Cristo. Todos nós que tivemos um encontro com o Senhor, quando ouvimos o falar de Jesus, quando recebemos o toque do Espírito Santo, algo nos conecta ao céu, e o desejo do nosso coração passa então a conhecer mais do nosso Senhor, a desejá-lo, a amá-lo, a caminhar com Ele, a ser também uma testemunha ocular da sua majestade. Quando eu vi aquela pregação, onde o pregador citou muitos homens da Bíblia, que foram chamados, escolhidos, mas não permaneceram fiéis, meu coração ficou agitado dentro de mim. Eu era muito jovem, aquela pregação mexeu muito comigo, é tanto que eu não esqueço pelo menos o tema, não esqueço o conteúdo, mas eu lembro que ele falou de alguns personagens bíblicos, homens que foram chamados e que Deus tinha um propósito para esses homens, e que durante a caminhada esses homens terminaram de alguma forma se perdendo entre o chamado e o fim de suas vidas. Eles não se mostraram fiéis. Lembro que eu fiquei muito agitado, era solteiro, desejava muito ser fiel, e eu perguntava: Senhor, será se eu vou conseguir? Senhor, como é isso? Eu entreguei minha vida a Jesus, eu já tinha meus 20 anos, eu acho. E aí, como vai ser? Será se eu chego aos 50? E como eu chego lá, como será que eu vou chegar aos 50? E sempre foi uma coisa que me norteou muito. Então eu comecei a me pautar nos homens da Bíblia que chegaram até o fim e receberam a coroa da vida. E meditando essa semana, esse assunto me veio à mente. Para mim, primeiramente, eu nem sabia que depois eu iria estar refletindo com os irmãos nessa noite. Mas o assunto veio à mente a semana toda: chamados, escolhidos e fiéis. A verdade é que todos nós que temos o Espírito de Deus, ansiamos por sermos fiéis. Quem sente isso aqui? Quem tem o Espírito de Deus? Quem anseia por ser fiel? Então dê um amém mais forte, irmão, está muito fraco. Você está dizendo amém? É assim seja. Quem anseia ser fiel aqui, enche o peito e diga amém, Senhor. Porque eu quero dizer uma coisa para você: a coisa não vai melhorar em termos de batalha, ela vai ficar mais acirrada, mas vai ter vitórias maiores e melhores para os fiéis. Guerrearão contra ele. Ninguém guerreia com Cristo. Na verdade é quando se guerreia contra a igreja, está se guerreando contra Cristo. Por isso que eles vencerão também com Cristo e serão achados, chamados, escolhidos e fiéis.
Todos que temos o Espírito de Deus ansiamos por sermos fiel. Seja adolescentes, crianças, homens, mulheres, adultos, casados. Todos nós trazemos dentro de nós um sonho, verdade ou não, igreja? De sermos encontrados fiéis. Romanos capítulo 8, verso 16. Romanos capítulo 8, verso 16. Paulo vai esboçar isso. Deixa eu ir aqui também, vocês acompanham aí. Capítulo 8, verso 16, 17, vai dizer assim: o próprio Espírito testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quem aqui é filho de Deus? Há um testemunho interior. Há um testemunho interior que testifica, que afirma, de convicção profunda, de que nós somos de fato filhos do Deus Altíssimo. E vem uma palavra: se por acaso existir alguém aqui que não sinta essa segurança, hoje você pode voltar para casa com esta segurança, porque você veio essa noite para saber disso. Deus tem prazer em salvar e que todos cheguem ao pleno conhecimento da sua palavra, que é a palavra do Evangelho. Nessa noite você pode voltar para casa com essa convicção. Mas, irmãos, não é apenas participar de uma igreja ou se tornar membro de uma igreja que traz essa convicção. Isso é uma consequência. Mas Paulo afirma, e nós somos testemunhas, de que o Espírito testifica. O Espírito com E maiúsculo fala do Espírito de Deus, porque o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Verso 17. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com... Se de fato, você vai ler isso comigo, que isso é muito bom, todos juntos. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Quem diz amém? Deixa o texto aí. Perceba, Senhor, nas entrelinhas, uma verdade sutil. Se de fato participamos dos seus sofrimentos. Quando aquela multidão, quando Jesus não se confiou àquela multidão, porque aqueles de fato não participariam dos futuros sofrimentos de Cristo. Eles queriam os pães, eles queriam os milagres, mas eles não queriam a unidade com Cristo. E aí vem uma grande diferença. Somos herdeiros, é verdade. Somos co-herdeiros, também é verdade. Mas se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Quem dá um glória aí? Quem entendeu a mensagem? Aleluia. Em João capítulo 2, verso 23... No Evangelho de João, capítulo 2, verso 23. Hoje vai ter um pouco mais de texto do que outras mensagens. Já tem. Diz assim: enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Diga comigo, creram. Creram nele. Esse de fato é o Messias. Mais verso 24. Todos juntos? Verso 25, que não estava escrito. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Jesus não se confiava a ele. Aqueles discípulos não eram confiáveis. Eles queriam participar da glória, da bênção e da vitória de Jesus, mas não do seu sofrimento. O grande segredo dos fiéis é desejarem ser um
com Cristo. Irmãos, isso foi uma frase que Deus me deu hoje. O grande desejo dos fiéis é ser um com Cristo. Eu trago essa uma palavra de revelação nessa noite. O grande segredo dos fiéis não é ter as bênçãos de Cristo. Não é ajustar o casamento, nem o emprego, nem a enfermidade. O grande segredo dos fiéis é unidade com Cristo. Isso faz um diferencial tão grande, porque isso norteia a nossa adoração. Sabe por que muitas pessoas só procuram Deus na hora da aflição? Porque eles são norteados pelo pão. Mas quando eles são norteados pela comunhão, eles procuram a Deus a tempo e fora de tempo. Eles querem estar com Deus. Eles querem ter comunhão com o Espírito. Porque eles não estão atrás do pão. Eles estão atrás da comunhão. Isso é uma grande diferença. E é isso que constitui a tua vitória. É isso que constitui a tua vitória. É isso que caracteriza os fiéis. Diga comigo isso. É isso que caracteriza os fiéis. Porque os fiéis vencerão. A categoria dos fiéis é a categoria dos identificados em Cristo. Repita comigo essa frase. A categoria dos fiéis é a categoria dos identificados com Cristo. Gálatas capítulo 2, verso 20. Gálatas capítulo 2, verso 20. Paulo vai dizer assim, Paulo é um grande exemplo, e vamos citar Paulo aqui muito a partir de agora. Toda a igreja, para ficar bem bonito, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A característica dos fiéis é identificação com Cristo. Eu fui com Ele crucificado. Como, Paulo? Você não subiu à cruz, mas Paulo estava falando da morte do eu. Eu não tenho mais eu não tenho mais querer, não são meus projetos, não são mais minha vida, não é mais minha vida, meus planos é do Senhor. Não sou eu quem mais vive, mas Cristo vive em mim. E ele continua fazendo um jogo de palavras para afirmar esse sentimento que era uma realidade visível. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Você pode ir para Filipenses capítulo 3, verso 7, e nós vamos ver isso. Filipenses capítulo 3, verso 7, Paulo continua dizendo: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Pode permanecer ainda aí, por favor. No 7. Queridos, quem está dizendo isso é um homem que tinha muito a perder. Paulo perdeu muito da sua reputação. Ele era um líder influente em Jerusalém, conhecido em toda a liderança. Ele foi educado aos pés do homem mais
erudito da sua época, e ele diz que da sua idade ele ultrapassava em zelo, em conhecimento. Paulo, quando conheceu a Cristo, ele perdeu tudo. Se tinha alguma projeção, se tinha algum sonho, Paulo perdeu tudo. E ele então vai continuar dizendo: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Verso 8: mais do que isso, não só perdi, e tudo que eu perdi, considero tudo, mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, meu Senhor. Por quem perdi todas as coisas, e eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo. Tem gente, irmãos, o Senhor até que um dia, o Espírito Santo gentilmente me repreendeu, pode deixar no texto aí. É que a gente ficava dizendo assim, bem que eu poderia ter dado continuidade à minha vida profissional. Eu fazia, as duas coisas. Até que o Espírito Santo me repreendeu. Você está querendo comparar o meu chamado com coisas dessa vida? O que você está dizendo? E aí foi uma conversa sutil, até que eu entendi. Não basta só deixar para trás. Tem que considerar os valores. O que você deixou para trás por causa de Cristo é lixo comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Não é dizer, eu tinha isso, eu tinha aquilo, por causa de Cristo, eu perdi. Paulo está dizendo, eu perdi, eu perco e perderei ainda mais, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, meu Senhor. Por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. E ele então continua, no verso 9, ele vai dizer assim, e ser encontrado nele, diga unidade. Diga comigo, unidade. Quando ele diz, e ser encontrado nele, ele está dizendo, eu quero ser encontrado nele, estar nele. Quem vê a ele, verá a mim. E ele diz, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, que se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, é uma ênfase. O poder da sua ressurreição, e mais ainda, eu quero participar em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Diga identificação. A característica do fiel é comunhão com ele, unidade com ele. Por isso Paulo investe num discípulo chamado Timóteo. Paulo vai escrever 2 cartas a Timóteo. Ele vai dizer a Timóteo no capítulo 2 da sua 2ª carta, para aquele jovem pastor que Paulo discipulou, que Paulo colocou no ministério. Ele vai dizer no capítulo 2, verso 3, eu vou ler o verso 3 e 4. Ele diz, Timóteo, Paulo estava preso nesse momento, mas ele vai dizer, Timóteo, suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo, porque nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil. Eu tenho uma versão aqui que eu coloquei, Paulo dizendo, nenhum soldado da ativa, diga comigo, nenhum soldado da ativa. Quem está na ativa aqui? Se embaraça, se atrapalha com os afazeres da vida cotidiana, a fim de que ele possa agradar aquele que o alistou como soldado. Embaraço. Lá em Hebreus capítulo 12, o autor vai fazer referência a isso, quando ele faz no capítulo 11 uma listagem dos heróis do Antigo Testamento e também já dos apóstolos
que morreram pela sua fé. Ele diz, portanto, capítulo 12, verso 1, portanto também nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Porque na verdade o escritor também, juntamente com Paulo, eles entendem que nessa caminhada dos chamados, escolhidos e fiéis, haverá os embaraços da vida. E que se você não discernir, você não vai cumprir os propósitos de Deus para a sua vida. Nenhum soldado, Timóteo, da ativa, se embaraça com os afazeres da vida cotidiana, a fim de que ele possa agradar aquele que o alistou como soldado. Paulo não estava dizendo a Timóteo como ser salvo. Timóteo já era salvo. Mas sim, ele estava dizendo como ele poderia agradar a Cristo, como um eficiente soldado no exército de Deus. O maior sonho do fiel é agradar aquele que o alistou. Por isso que ele escreve em 2 Timóteo 2,15, ele vai dizer, apresenta-te aprovado, procura apresentar-se a Deus aprovado. Podemos ler esse texto juntos, irmãos? Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Antes, Timóteo, de se apresentar aos homens, se apresente a Deus. Ele está dizendo, Timóteo, as pessoas estão preocupadas em se apresentar ao homem, mas procura apresentar-se a Deus. E aprovado. Como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Timóteo já tinha sido aceito por Deus. Agora ele precisava ser diligente para ganhar a aprovação de Deus. O próprio Paulo havia sido colocado no ministério cristão por Cristo, porque ele havia ganho a aprovação de Deus. Vejam que Paulo escreve sobre isso em 1 Timóteo 1,12. 1 Timóteo 1,12, ele mesmo vai dizer isso, do seu chamado. Ele vai dizer, dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças. Em outra versão, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Agora Paulo está investindo em Timóteo, para que Timóteo vá adiante. Paulo estava entre os chamados, os escolhidos, entre os fiéis, mas ele desejava ardentemente que Timóteo estivesse nesse grupo também. Paulo, no entanto, não havia aprovado, tinha sido aprovado e agora era aprovado. E é isso o que acontece hoje também. Nós estamos nesta noite nos estimulando um ao outro, como Paulo fez com Timóteo, para que Timóteo fosse um obreiro aprovado. Nessa noite, o que nós estamos falando aqui é ouvindo a palavra de Deus, porque pelo ouvir a palavra a fé brota, porque é pelo ouvir a palavra de Deus que gera-se fé no coração. Vocês saíram de casa para ouvir a palavra, e a palavra nessa noite é: sejam fiéis, sejam fiéis. Vocês receberam um chamado, vocês foram escolhidos e estão numa caminhada, e o Espírito diz para você nessa noite: filho, você tem que se apresentar fiel. Filha, você tem que se apresentar fiel. Para isso, nós precisamos passar nos testes de Deus. Diga comigo, precisamos passar nos testes de Deus. Deus tinha uma missão para Gideão. E ele diz: Gideão, levanta os homens de todo Israel para lutar contra os midianitas. E surgiram 32 mil homens
de Israel, de todas as tribos, para lutar contra os medianitas. E Deus disse: ei, Gideão, tem muita gente aí. Eu fiquei meditando nessa passagem, se ela poderia ser aplicada ou não a essa palavra. Porque Deus diz assim lá no texto de Juízes capítulo 7, de 1 a 8, essa história está lá. Ele diz: não, Gideão, o fato é que tem muita gente aí. E vai ter gente que vai dizer que a vitória foi por causa da multidão. Mas o Espírito comunicava dizendo: Deus, como Jesus, que conhece os corações, não se confiou aos 32.000. Porque Ele conhece o coração. Porque Ele sabia que entre aqueles ali havia os medrosos. E é uma coisa que não agrada a Deus, são os medrosos. E Deus tem me livrado desse medo também, porque tem hora que a gente fica medroso. Ou é só eu? Se for só eu quero pedir perdão aqui também. Porque o medo, ele se apresenta diante de nós. E você tem que decidir o que vai fazer com o medo. Eu me lembro que no acampamento de 2001, nós estávamos num acampamento na igreja evangélica, lá em Gravatá. E naquela noite, o Senhor me deu uma palavra. E quando eu terminei de sentar a palavra, depois de sentar, Deus, foi um mover de Deus naquela noite, naquele acampamento. O Senhor disse: vá lá e diga que tem alguém aqui que está com medo de dizer sim. Porque acha que eu não sou pai. Mas vá lá e diga que eu sou pai. E se eu chamo, eu me responsabilizo. Eu digo: agora está difícil eu ir, Senhor. O Senhor se responsabiliza. Eu não gosto, aliás, não é que eu não gosto, perdão, eu tiro a palavra. É que, na verdade, eu não tenho esse, assim, não é normal. Eu digo: ei, Deus está dizendo para essa irmã aqui, para isso. Às vezes Deus me mostra as coisas, mas a gente fica: Senhor, vai lá, e o Senhor mesmo fala, irmão. E eu me levantei, e eu disse: tem alguém aqui com medo de Deus, do chamado de Deus? Porque o medo é uma coisa natural em tudo que é novo, e no chamado de Deus também existem medos. Mas Deus é aquele que dissipa os medos. Eu sinto que nessa noite tem uma pessoa aqui para ouvir isso. Deus tira o medo da tua vida, te liberta e te cura. E eu me levantei e disse: há pessoas aqui, há uma pessoa aqui que está com medo do chamado de Deus. Mas Deus é Pai e Ele não violenta os seus filhos. Se Ele chama, Ele se responsabiliza. Se Ele te leva aos confins da terra, o melhor estará lá para você. E me sentei e não apareceu ninguém. E já foi alguns minutos, digo: agora, Senhor, é contigo. Já estou com a cara lisa mesmo aqui, não tem importância, eu não tenho nada a perder mesmo. Mas daqui a pouco se levantou um jovem, chorando, e disse: este homem sou eu. Eu venho resistindo ao chamado de Deus para a minha vida. E este homem é o pastor Valdir, que está na nossa cidade verde lá. Glória a Deus, porque ele se responsabiliza. Um pastor e tanto. Aleluia. Mas Deus conhecia e disse: ei, tem muita gente aí, Gideão. Pergunta aí, quem está com medo, volte. E voltaram quantos? 10.000. 10.000. Só com essa palavra: quem está com medo, volte. Mas eu profetizo para você, no nome de Jesus: você não voltará, você não vai recuar, você vai avançar, porque Deus não lhe trouxe aqui essa noite para você ouvir alguma coisa que te ponha para baixo, mas te levante na fé, na confiança. Se você tem o Espírito de Deus, Ele testifica com o teu espírito que você é filho. E se você é filho, é a palavra que diz, e eu profetizo a palavra: você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Aí Deus disse: ei, Gideão, tem muita gente ainda, tem 22.000. Gideão, leva esses homens para matar a sede.
Leva ele para um lago lá, Gideão. E Gideão levou os homens, 22.000, para matar a sede. E quando eles chegaram no lago, eles não sabiam, irmãos, presta atenção, eles não sabiam que Deus estava testando eles. Alô, são as pegadinhas do céu. Água. Quem não gosta de água? Eu não sei se você está com sede, mas eu estou. Quem não gosta de água? E é legítimo, água ou não é água? É legítimo. Água é legítimo beber ou não? Tem coisas legítimas que são piores do que as ilegítimas, porque elas podem te embaraçar. São as coisas que vêm às suas mãos. Você está usando delas porque são legítimas, mas Deus está te provando e vendo se você será fiel naquilo que você está utilizando do que Ele lhe deu. E aqueles homens foram beber água, todos estavam com sede. Mas uns homens, eles se deixaram e se envolveram, eles se lançaram no lago, meteram a cara no lago e começaram a tomar água assim, enquanto dos 22.000, 300, diga comigo, 300. Eita, dos 5.000, 9.000 sobrou 72, agora dos 22 sobrou, olha que está subindo o número, 300. Só que 300 beberam água assim, levando a mão à boca, olhando para o inimigo. Não perderam a postura de soldado, não esqueceram do chamado, não esqueceram de a quem estava servindo. A água, diga comigo, é legítima, mas a maneira como eu a utilizo pode me aprovar ou me reprovar. Quem entendeu? Quem entendeu isso? São as coisas simples da vida que Deus nos prova em nossas atitudes com relação ao dinheiro, aos prazeres, à honra dos homens, aos cargos, às posições, ao conforto, aos concursos da vida, aos relacionamentos com o sexo oposto. São quando as bênçãos chegam, são quando as coisas se abrem, as portas que são legítimas. Semelhantemente ao exército de Gideão, quando as circunstâncias arranjadas por Deus vêm sobre nós, nós não percebemos que Deus está nos provando para ver como reagimos. Quem entendeu, diz um amém. Nós podemos aliviar nossa sede, irmãos. É legítimo aliviar a sede. E você interpreta como quiser. Mas precisamos juntar as nossas mãos em forma de concha e bebermos a água, o estritamente necessário, porque nós não podemos nos embriagar com as coisas dessa vida. Precisamos ficar alerta com o chamado supremo de Deus na nossa vida. As nossas mentes devem estar ocupadas com a batalha que o Senhor nos deu para travarmos, e não com a nossa própria sede, fome ou desejos. Quem entendeu? Nossa mente tem que estar alerta. E aí reside a tua vitória, a vida abundante, em você ser um soldado alerta. Procura apresentar-te aprovado, primeiramente a Deus, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja plenamente a palavra da verdade. E Ele, eu completo e parafraseando, juntando, satisfará os desejos do teu coração. Mas não esqueça, você é um soldado alistado. Concentre-se nas coisas eternas, semelhantemente a um elástico que é esticado. E eu conversava isso com Ivete. Há um elástico que é esticado. Eu gostaria de ter um elástico aqui, mas eu não tenho. Eu vi uma liga ali, eu esqueci. Um elástico, vamos supor que ele seja desse tamanho.
ele está no seu estado natural, ele está aqui. As nossas mentes e as nossas vidas devem ser como este elástico. Você está vendo esse elástico? Então projete. Começa a ver um elástico aqui. Eu estou... As nossas vidas devem ser como esse elástico. O natural da nossa vida deve ser esse. Nossa mente deve estar somente nas coisas do céu. De vez em quando vem uma tribulação, aí o elástico estica. A compra da casa, o investimento, o elástico estica, mas logo em seguida ele deve voltar para o seu natural. O natural é você estar envolvido com as coisas de cima e não com as coisas que são daqui da terra. Mas o que acontece é o inverso. Nossas mentes são esticadas de vez em quando para as coisas espirituais. Mas você sabe que um elástico não vive todo o tempo esticado e logo ela volta para as coisas desse mundo. Então eu vou ao domingo à noite e minha mente se estica para as coisas de Deus. Na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, o elástico volta ao normal. Eu vou para um congresso, o elástico estica. Aí depois do congresso ele volta. Mas o normal é que o elástico fosse, a minha vida natural fosse assim, como esse elástico no lugar de repouso, concentrada em Deus. Em algum momento, evidentemente, as lutas, as necessidades, ele pode ser esticado, mas imediatamente ele tem que voltar para o lugar. Quem entendeu isso? Voltando a Paulo e Timóteo. Paulo toma Timóteo pelos ombros e o exorta. E eu o faço igualmente nessa noite a essa amada igreja. Porque eu não creio que essa palavra é para eu cumprir um ritual de pregação. Me livre o Senhor de fazer isso nesse púlpito. Assim como Paulo foi insistente com Timóteo, nessa noite eu quero ser insistente com você. Em 1 Timóteo capítulo 6, verso 11, Paulo vai dizer isso a Timóteo, até o início do verso 15. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Verso 12. Combata o bom combate da fé, Timóteo. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez boa confissão na presença de muitas testemunhas. Olha o que Paulo está dizendo a Timóteo, pode voltar, verso 12. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado. Quem foi chamado para isso? Esse é o nosso alvo maior. Eu sei que nessa noite tem muitas necessidades nesse auditório. Tem muitas necessidades, enfermidades, conflitos interiores, relacionamentos, angústias, muitas coisas. Mas eu quero te dizer que você precisa priorizar aquilo que é prioridade. Entre os americanos, eles dizem, o principal, na verdade, é a coisa principal, porque o principal é fazer a coisa principal. Mas nós estamos usando coisas secundárias e terciárias como coisas principais. Mas nós precisamos inverter, porque o principal é o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Porque nós não somos seres humanos com alguma experiência espiritual, nós somos seres espirituais com uma experiência humana. A nossa cidadania está nos céus, a nossa pátria está lá e nós estamos caminhando de volta para lá. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, Timóteo, para a qual você foi chamado e fez boa confissão na presença de muitas testemunhas. E ele continua, verso 13. Diante de Deus, isso é Paulo insistindo com Timóteo. Diante de Deus, que é tudo da vida,
e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilato fez boa confissão, eu recomendo. Tá, precisava disso tudo, Paulo. Paulo está dizendo, Timóteo, diante de Deus e de Jesus Cristo, que fez boa confissão diante de Pôncio Pilato, por favor, Timóteo, por favor, Timóteo, guarde este mandamento, verso 14. Guarde este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 15, só a primeira parte. A qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Aleluia. Glória a Deus. Eita, glória a Deus. Por isso ele diz, combata o bom combate. Juventude da Igreja Evangélica Batista de Intermares, vocês foram chamados, escolhidos, e pela fé nessa noite profetizamos, já são encontrados fiéis. Aleluia. Combata o bom combate, pois Jesus vai se manifestar. É o que Paulo está dizendo a Timóteo. Ele está dizendo, combata o bom combate, pois Jesus vai se manifestar. E quando isso acontecer, você será encontrado fiel. Você, Timóteo, vai ser encontrado fiel. Mas filho, por favor, combata o bom combate. Cuidado com esse elástico. Como você tem direcionado sua vida. E verso 15 em diante, ele continua no mesmo capítulo 6 de 1 Timóteo. Ele diz, a qual Deus cumprirá no seu devido tempo, porque Ele, a igreja vai citar comigo esse texto, verso 16 agora, verso 15, perdão, verso 15, 6:15, está aí? Porque Ele, diga comigo, Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o único que é imortal, e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu, nem pode ver. A Ele seja honra e poder para sempre. Amém. Paulo está dizendo, este que a ninguém viu, que ninguém pode ver, se manifestará. E vai então encontrar aqueles que são fiéis. A equipe de louvor pode vir. Então Paulo continua escrevendo a Timóteo no seu capítulo, agora a segunda carta, capítulo 4, verso 6. E ele diz, verso 6, capítulo 4, 6. Paulo vai começar dizendo, olhe Timóteo, eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Sabe o que significa isso? Olha o que Paulo está dizendo aqui. Preste atenção aqui, irmãos. O pessoal do louvor está se dirigindo, você preste atenção aqui. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. A oferta de bebida no Antigo Testamento era a oferta de comunhão. Ele diz assim, eu, Timóteo, não parti ainda, mas já fui aceito. Aleluia. Eu não fui ainda, Timóteo. Por isso eu estou escrevendo aqui. Mas já sou derramado. Porque tinha uma oferta no Antigo Testamento que no altar era oferecida. Uma oferta de bebida, era uma oferta de comunhão. Paulo está dizendo, eu sou uma oferta de comunhão. Eu decidi ser um com o meu Cristo. Eu estou nele e ele está em mim. E eu estou partindo e já fui aceito. Aleluia. Está próximo o tempo da minha partida. Verso 7. Combati o bom combate. Terminei a corrida. Guardei a fé. Quem quer dizer isso naquele dia? Aleluia. Você vai dizer, irmãos. Você vai dizer. Quando eu pensava nessa mensagem e que fui bebendo dela essa semana, o Senhor disse, diga à minha igreja que ela está incluída aí. Ela está incluída aí.
combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Verso 8. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Mas não somente a mim, não somente a mim, não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. E aí eu fiquei tão alegre, porque o Espírito estava falando, sabe, naquele momento ele disse, não somente a mim, mas aos meus filhos e meus irmãos, lá em Intermares, em 2016, lá na Cidade Viva, Cidade Verde, Cidade Viva também, Cidade Verde, nossa congregação, lá na nossa congregação em Campina Grande, IEB, RV, Vila Feliz, não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda.